União da Confederação Brasileira de Voleibol. Robson apareceu? Não, Virgílio. Robson? Agora apareceu, Virgílio. Apareceu? Tá. Pronto. Pessoal, a gente vai trabalhar hoje conversar sobre um assunto muito importante, né? Que é a detecção e iniciação no voleibol de praia. A gente vai falar no âmbito que nós estamos trabalhando hoje, na Federação Brasileira de Voleibol e 5 anos de base. Então, a nossa ideia é dar um escopo do que nós estamos trabalhando nos últimos anos, do projeto que nós traçamos, da linha de trabalho que nós traçamos no final de 2018, visando a 2022. Wanderson, pode passar, por favor, a Robson, slide eu vou te pedir para falar um pouquinho mais alto. mais alto? Isso. Tem algumas pessoas aqui me pedindo isso. Tá bem. Pode passar o slide, Wander? Pode. Mais um, Wander. Isso. O que é talento esportivo, né? É alguém que tem capacidade diferenciada de realizar determinada atividade com eficiência, tornando singular na mesma. Pode passar, Wander. Enfim, quando a gente vai debater, vai conversar no âmbito do que a gente tinha planejado, né? Vou fazer uma linha do tempo para a gente entender o que nós vamos fazer e o que nós estamos fazendo, tá? Ao final de 2018, nós tivemos o Campeonato Mundial Sub-19, nós tivemos os Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, o final. Os dois eventos nós não tivemos um resultado compatível com o que nós tivemos nos últimos anos, né? E ao final desses jogos a gente teve uma reunião no próprio e lá na Argentina mesmo, junto com o pessoal do COB, e na sequência tivemos uma outra reunião com a Confederação Brasileira de Voleibol, onde o Virgílio e o Pedro Paladino nos abriram para falar e nos apresentar, para nós apresentarmos um projeto onde visasse para 2022 nós temos uma condição de ter um time que realmente pudesse brigar por uma medalha olímpica, né, dos Jogos Olímpicos da Juventude. E esse trabalho foi assim, foi planejado. Então, por onde começar nesse projeto de detecção? Né? Nós começamos fazendo esse planejamento. Esse planejamento visava, no primeiro momento, nós fazemos as peneiras. Então, em 2019, nós começamos a fazer essas peneiras. Em 2020, nós vamos trabalhar com encontros, se eu não me engano, 6 a 8 encontros durante o ano. Em 2021, continuaremos fazendo até um pouquinho mais de um período mais longo. Em 2022, trabalharemos para classificar para a Olimpíada e, quem sabe, participar e com medalha dessa Olimpíada. Né? Pode passar, Wander. Então, o primeiro passo que nós fizemos foi fazer esse planejamento. Com o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, a gente conseguiu estruturar esse aí com valores também, estamos trabalhando isso daí. Então, aonde encontrar o talento esportivo? Como nós iríamos fazer esse processo? Enfim, nós traçamos no primeiro momento fazer 10 peneiras, foi assim que nós fizemos no ano de 2000. Participou dessas peneiras 377 crianças, da idade nascidas a partir de 2002 até 2006. Nós dividimos em duas categorias, né? 2002, 2003, que seriam das categorias sub-19, e 2004, 5 e 6, que são sub-17, sub-15 e sub-14 na realidade, né? Então essas duas faixas etárias é que nós trabalhamos para nessa trabalho de detecção de talentos, né? Pode passar, Wander. E quem que é o talento para o esporte, né? Na realidade são todas as crianças, todos têm talento em alguma área, mas nós estamos procurando especificamente o talentos esportivos. Então, trabalhando com essas crianças, nós conseguimos identificar alguns, né? Tem todos eles, a avaliação de todos eles, nós conseguimos identificar alguns que teriam uma predisposição um pouquinho para essa modalidade. Pode passar, Amanda. E seguindo essa linha, nesse planejamento que nós tivemos aqui, a gente consegue, de certa forma, não prever nem adivinhar se ele vai ter sucesso, mas a gente vai trabalhar para que ele alcance esse sucesso. Então a gente pega o diamante bruto, que é o que diz a imagem aqui, e tentamos trabalhar e tentamos lapidar ele no passar dos anos. Esse processo não acontece facilmente, não é um processo rápido, é um processo longo e nem vai começar com a gente. Na realidade, já começou um pouco antes dos seus respectivos centros de treinamento, já
trabalhando e estão fazendo essa parte de aprendizado, e vai dar uma sequência conosco. Pode passar, Wander, mais um. E vai dar essa sequência conosco, né? Então a gente já tem alguns exemplos positivos que aconteceram no mundo e acontecem nesses processos de seleção que alguns clubes, que algumas confederações fazem. Então a gente tem como exemplo o Messi, que foi um menino que foi selecionado nesses processos de talento na Argentina, foi levado para o Barcelona e obteve sucesso, né? Hoje é considerado um dos melhores jogadores do mundo, inclusive um dos melhores de todos os tempos. Pode passar, Wander. A gente pode citar mais um que é o próprio Neymar, também saiu desses processos de seleção, foi das escolinhas de base do próprio Santos e hoje é um sucesso mundial. Nós temos o Bolt, que é um grande medalhista olímpico e participou de um processo de seleção também em Jamaica, base e através dessa seleção chegou à medalha olímpica. Enfim, esses processos que nós trabalhamos aqui, a gente não quer dizer que nós vamos acertar, muito pelo contrário, nós vamos ter muita chance com erro, sim, mas a gente embasado em pesquisas, embasado na nossa experiência, a gente tenta da melhor forma possível diminuir a margem de erro, tentar dar um tiro assertivo, até também pelo devido custo que é trabalhar com um número muito grande. Então a gente tenta da melhor forma possível a encontrar características que nos levem a ter esse atleta de sucesso. Pode passar, Wander. Pode. Isso. Então, que seria esse programa de detecção de talento? Os programas de detecção de talentos se baseiam em identificar futuros campeões com pequena margem de erro, para que os investimentos sejam corretamente aplicados, ou seja, quanto mais precisos forem os indícios de que o garoto será um campeão, mais facilitada será a vida esportiva dos estes futuros atletas. São preparados para atingir o ápice esportivo em uma modalidade para a qual ele está melhor adaptado. Mais um, enfim, e assim nós dividimos em três fases: fase 1, fase 2 e fase 3. O que nós buscamos nessa fase? No primeiro momento, quando trabalhamos com esses 377 meninos, nós demos ênfase a dois aspectos: os motores e os físicos, que essa era de mais fácil para a gente poder trabalhar e também financeiramente era viável para nós. Como a gente trabalhou com um número muito grande de meninos, nós só conseguiríamos fazer esses dois tipos de avaliações, porque foi em loco. Nós nos dirigimos até os garotos, nós somos essas 10 capitais e podemos fazer esse tipo de avaliação. A partir de nós vamos começar, escolhemos alguns e nos levamos lá para Saquarema. Em Saquarema trabalhamos com outros tipos de avaliação, a psicológica, a fisioterapêutica e a social. Trabalhar dessa forma aí também, a gente consegue já dar mais uma outra afunilada nos garotos, né? A parte do morfológico e fisiológico ainda não é possível até pelo custo. Então nós temos o ideal de fazer toda tipo de análise, mas a gente não consegue fazer ainda com tudo pelo custo que é. Mas a maior parte que nós consideramos aqui, a gente consegue realizar, tá? Pode passar, Wander, fase 3. Aí, a partir dessa fase 1, 2, a gente já está levando os garotos para Saquarema, nós vamos fazer uma seleção um pouco menor ainda, desses 370 e pouco, nós levamos no final de 2019, garotos, e esse ano nós levamos 20 meninos lá para participar desses processos. Lá em Saquarema, nós conseguimos fazer um acompanhamento um pouco em loco com relação a como eles se comportam nos treinamentos, como eles se comportam com relação aos seus parceiros, como se comportam com relação aos comandos que nós estamos dando para eles diariamente. Enfim, lá eles conseguem participar mais efetivamente de como é um treinamento de alto rendimento e nos aplicar de uma forma mais Robson, só um minutinho. Gente, eu quero pedir mais uma vez para todo mundo desligar os microfones para que a gente possa seguir com melhor condição de ouvirmos o que o Robson está falando. Por favor, mais uma vez, desliguem os seus microfones. Pode continuar, Robson. Tá, obrigado, Virgílio. Então, nessa terceira etapa, a gente vai realmente escolher os melhores. Uma vez lá, a gente consegue fazer essa seleção desses meninos. Quanto tempo dura cada etapa e quanto tempo dura esse momento? Não somos nós que determinamos o momento e o avanço dos meninos em todos os quesitos. Então, cada etapa dessa não tem um tempo determinado, e sim o que a gente tem de resposta desses garotos, né? É essa aí que a gente vai, né?
No Centro de Desenvolvimento lá em Saquarema, a gente tem basicamente dividido em dois grupos, né? Os adultos, que trabalham em um certo momento, em um certo período específico, visando aos campeonatos mundiais das suas categorias e os Jogos Olímpicos, e nós. Isso vale tanto para o pessoal que está indoor quanto o pessoal que está na quadra. Tá? Então lá nós conseguimos ter uma infraestrutura fabulosa para trabalhar com os garotos, né? Eles têm os alojamentos, eles têm a parte da alimentação, nós temos a academia, nós temos a parte da fisioterapia, a gente tem, enfim, todas as condições possíveis para trabalhar o desenvolvimento desses garotos em todas essas fases. Pode passar, Wander. Pode passar, Wander. Isso. E como trabalhamos esses garotos na praia, né? Pode passar, Wander. Pode passando, Wander. Pode passar. Isso aí. Aí, apagou. Exatamente. Como vamos trabalhar? Como treinar esses jovens atletas? A gente tem algumas perguntas que nós desenvolvemos, né? Como treinar esses jovens atletas? Quais os volumes e intensidade de treinamento para esses garotos? Como controlar os treinos? Como formar o futuro campeão? Pode passar, Wanda. Então, para essa resposta, a gente vai trabalhar agora aqui nesses conteúdos. Pode passar, Wander? Então, a preparação de muitos anos ou longa duração que acompanha a vida esportiva do atleta tem início logo após o programa de detecção do talento esportivo e se prolonga até a obtenção da melhor marca ou desempenho esportivo, os êxitos nos respectivos mundiais e também nos Jogos Olímpicos da Juventude. Pode passar, Wander? A eficácia do processo de formação pode ser assegurado com uma base numa estrutura que é um procedimento relativamente estável para combinar os componentes do processo de formação, a sequência da sua relação comum e natural com os processos de competições de alto nível e transição deve ser lenta e gradual. Enfim, esses processos que nós estamos trabalhando e os meninos eles vão participar de vários eventos no decorrer desse processo. Esses meninos eles não são jogados de uma forma aleatória nos torneios, nem dos brasileiros nem dos sul-americanos. Nós conseguimos trabalhar com eles alguns eventos, principalmente os classificatórios, de modo que eles consigam amadurecer e consigam vestir a camiseta da seleção brasileira, que tem um peso diferente, que interfere diretamente na forma como eles jogam, de forma gradual. Então a gente pretende nesses períodos de 4 anos trabalhar com esses garotos, grupo um pouco reduzido, de forma que eles tenham várias oportunidades para se desenvolver em vários aspectos, não só dos físicos, técnicos, táticos, mas também dos emocionais. E essas possibilidades de participarem dos eventos internacionais, de participarem de eventos vestindo a camiseta da seleção, são de suma importância para o amadurecimento deles nesse processo. Pode passar, Wander. Pode passar, Wander. Pode passar. Pode passar mais um. Então, assim, o cálculo de volume e intensidade das cargas de treinamento para jovens é um dos maiores desafios para os treinadores. Existe um critério que serve de modelo para ser adotado, de acordo com estudos realizados por Finn e Volkov. Na realidade, hoje o treinamento esportivo, e há algum tempo as pessoas imaginavam que fazer o treinamento esportivo dos jovens era uma repetição dos treinamentos esportivos que eram feitos com o adulto. E aqui a gente procura na literatura e trabalha também com isso daqui de uma forma mais dosada. Esses pesquisadores trabalharam na década de 90 e da forma de desenvolvimento. Então a gente tem um tempo médio que se trabalha com uma equipe adulta, o tempo de treino diário, semanal, mensal e anual. Eles desenvolveram para o melhor desenvolvimento das capacidades dos garotos uma quantidade de horas treinos que devem ser feitas por ano. Então, se o primeiro e segundo ano de modalidade é 20% ou 160 a 200 horas, no terceiro e no quarto ano de treinamento, 40% da carga total daquela lá em cima, ou seja, então 320 a 400 horas. No quinto e no sexto ano, 60% daquela carga total, de 800 a 1000 horas, ou seja, 480 a 600 horas. No sétimo e oitavo ano, 80% da carga total de treinamento, que dá 640 a 800 horas. E no nono e décimo ano de treinamento dessas equipes, 800 a 1000 horas. Então, nós trabalhamos praticamente com meninos que já estão no terceiro a oitavo ano de treinamento.
mas principalmente nesse terceiro, quarto, quinto e sexto ano. Então essa é a faixa que nós trabalhamos, essa é a quantidade de horas que nós queremos que eles trabalhem durante o ano todo para ter um perfeito desenvolvimento. Um desenvolvimento que não acabe causando lesões e nem acabe causando outras demandas que acarretem na desistência dos meninos, enfim, e até mesmo a resistência dos próprios pais para eles continuarem no processo de treinamento, né? Pode passar, Vânia. Continuando nessa relação de volume e treinamento, os mesmos autores também definiram a quantidade da preparação inicial, aprofundado e esportivo para cada tipo, né? Para cada modalidade, cada grupo de esportes. Então, tem de jogos, tem de lutas e tem de coordenação. A gente colocou esses 3 exemplos aqui para vocês mensurarem a quantidade, né? A coordenação complexa, a gente pode falar dos movimentos ginásticos, esses outros tipos de movimentos, né? Nós nos enquadramos nos jogos para essa categoria. Então, preparação inicial e preparação geral de início, né? É 60% por 40% da posição específica, ou seja, a carga, o volume dela, 60% dos exercícios são de preparação geral e 40% da posição específica. O treino aprofundado depois de um segundo momento é 50 e 50, e um aperfeiçoamento esportivo na fase quase pré-competitiva é 30 do geral e 70 do específico. Todos os acredito que saibam, a preparação geral são as corridas, são os saltos, e a preparação física específica já são os movimentos que fazem do voleibol, os saltos com bloqueio, a corrida, o bloqueio, os ataques, são algo mais específicos. Então a carga de trabalho é praticamente a mesma que se trabalha no adulto, tá? Não vai alterar muito, mas essa daqui são as divisões que foram feitas pelos especialistas para se trabalhar com essa faixa etária. Pode passar, Wander. Aqui nós dividimos as características pela fase de aprendizado, né? Então, os garotos que nós estamos trabalhando são da fase de 12 a 15 anos. Nós dividimos em três fases, né? Então, vou começar da primeira, que é de aprendizagem, que é de garotos de 12 a 15 anos. A gente vai trabalhar mostrando quais são as características que eles têm nessa fase, tanto as características aqui como os seus aspectos psicológicos, né? Então, essa fase de 12 a 15 anos, a gente chama ela, começa a denominar ele a fase da fixação. É onde eles começam a gostar, onde eles gostam e se fixam no esporte. Eles conseguem entender um pouquinho mais do esporte e fixam na prática esportiva, né? Eles conseguem atingir o que a gente chama de maturidade cognitiva, ou seja, eles conseguem ter essa capacidade de poder jogar. O atleta, os meninos nessa fase de transformação não conseguem, não estão aptos para jogar, não estão aptos para o esporte, não estão aptos para a competição se eles não tiverem essa maturidade cognitiva, porque se eles não tiverem essa maturidade cognitiva, o jogo ainda vai estar centrado muito neles, eles não estão centrados em todas as condições do jogo. Então eles necessitam ter essa maturidade cognitiva para poderem competir. Aprendizagem de destrezas específicas, que a gente já comentou mais atrás, nos próprios esportes, né? A destreza, as habilidades. Combinação dos movimentos fundamentais, eles vão fazer já as junções entre passe, levantamento e outras funções. Prática esportiva variada, eles ainda nessa fase de aprendizagem, eles ainda não estão no esporte propriamente dito ainda, eles ainda praticam alguns outros, assim, o voleibol, eles ainda jogam basquete, jogam futebol, jogam outras modalidades, não estão fixos ainda nesse esporte ainda, né? E já tem um conceito técnico e tático, a gente já consegue passar para eles noções técnico e táticas, mas não ainda tão profundas, né? E a gente trabalha com eles de uma forma de fundamentos num jogo mais reduzido. A gente vai ensinar os fundamentos, mas de uma forma mais curta, de uma forma de quadra menor, em jogo reduzido, em situações que não são tão abrangentes, que não envolvam tantas ações de ataque e defesa. Eles fazem um jogo mais escalonado, né? E tem algumas características psicológicas que são características dessa fase de aprendizado, que é a avaliação com relação aos próprios progressos. Eles conseguem se avaliar pelo que eles fazem hoje e pelos que eles não faziam ontem. Então, eles conseguem ter esse parâmetro. Eles ficam felizes quando realizam algum movimento. Inclusive, chamam pais, professores e mostram: olha, eu consegui fazer isso hoje. Eles têm um gosto pela competição, eles adoram competir, eles gostam disso daí. Eles são curiosos, eles têm uma curiosidade e participam, eles têm coragem. Nessa fase, eles não têm medo, são destemidos. Eles gostam, têm prazer pela competição. E eles também começam a ter a internalização dos padrões de competência, né? Eles conseguem começar a entender no que eles são bons e no que eles não são tão bons, né? E começam a dar um valor relativo para essa vitória ou para essa derrota. Eles ainda não levam
não derrota. Pode passar. Então aqui a gente volta, Wander. Isso. Então nós trabalhamos com os garotos naquela primeira fase com essas características. Temos que trabalhar com os meninos que nós poderíamos denominar do sub-19, para que tem um mundial. Então eles são características um pouquinho diferentes. São meninos numa faixa de 16 a 18 anos, estão aptos para jogar esse torneio, já estão quase. Pessoal, mais uma vez, vou pedir, solicitar que todos desliguem os microfones, por favor. Solicitando mais uma vez que todos desliguem os microfones, para que não haja interferência. E aproveito também, lembro que aqueles que porventura queiram mandar alguma pergunta, é só mandar pelo chat, coloca lá em todos e a gente vai anotando por aqui, tá? Mas, por favor, desliguem os microfones. Robson, pode continuar. Então, a segunda fase, que é essa que a gente chama de refinamento, que são os meninos que já estão numa outra categoria, que eles estão na fase de 16 a 18 anos, eles se enquadram na categoria sub-19. São os meninos que já estão aptos para jogar esse torneio mundial sub-19. Então, diferentemente daquela outra meninos que estão da outra geração, que estão trabalhando para jogar um campeonato sub-19 mais lá em 2022, estão aptos para jogar os Jogos Olímpicos da Juventude em 2022, eles já têm uma outra característica e já tem um outro tipo de cobrança em cima desses garotos, né? A psicologia denomina isso aqui da fase da diferenciação. Por que diferenciação? É aonde eles vão já diferenciar dos demais, eles vão já fazer essa opção pela modalidade, eles já não vão estar com aquela jogando todas as outras modalidades, eles vão estar jogando uma modalidade exclusiva. Né? Eles já estão nesse processo, início do processo de seleção, a gente já está selecionando quem são os melhores realmente para poder competir, é uma coisa um pouquinho mais diferenciada. Né? Eles já conseguem suportar uma carga psicofísica um pouco mais forte em cima deles, eles já começam a suportar inclusive as cobranças. Né? Aqui nós já estamos trabalhando com uma outra característica, ele já tem um refinamento e aperfeiçoamento das habilidades. Nós já conseguimos fazer, já exigimos deles um outro padrão de movimento, uma outra qualidade, uma outra exigência para a execução desses fundamentos. É algo um pouco mais refinado, requer um pouquinho mais de habilidade. Eles já estão, como eu já disse, já estão fixos em uma modalidade, eles já estão trabalhando exclusivamente com voleibol de praia, no caso, né? E aqui a gente começa a trabalhar também a aperfeiçoar o potencial técnico e tático, sistemas complexos, especialização das funções. Ou seja, aqui nessa fase nós já temos mais definidos quem são os bloqueadores, quem são os defensores. A gente já trabalha com sistemas mais complexos, com ataques de bolas rápidas, com ataques de bola por trás, com ataques de bolas pelo meio. Já exige uma função um pouquinho mais diferenciada com relação a isso. Marcações de bloqueio de 1, de 2, transições mais rápidas, tanto das ações de defesa como das ações de ataque. Então já funciona um pouquinho diferente essa fase. Esses garotos já começam a entrar de uma preparação para se jogar em um alto nível, para exigir dos campeonatos que exigem esse tipo de capacidade dos mesmos. Né? Ele já tem uma tomada de decisão e um feedback com relação a isso. E nos aspectos psicológicos, eles oferecer informações sobre estratégias. Nós já conseguimos, eles já nos conseguem alimentar com informações e nós damos esse feedback para eles com relação a isso. Vencer começa a ser muito importante para eles. Eles brigam muito por isso daí, são extremamente competitivos entre eles mesmos. Né? Eles já têm esse conflito entre o querer e o poder. Muitas vezes eles não conseguem entender, eles querem muita coisa, mas eles não podem. Eles almejam alguma coisa estão fora da realidade deles. Nós temos sempre inteiro trazer uma realidade. Então a gente fica nesse conflito entre o querer e o poder. Desenvolvimento da capacidade de esforço e da vontade. Nesse momento a gente trabalha com que eles trabalham, mostra para eles que eles têm que aprender, eles têm que aprender a valorizar o esforço e a força de vontade. Eles têm o tempo inteiro que desenvolver essas capacidades internas em cima com eles mesmos, né? E eles já começam a desenvolver a percepção de competência, ou seja, no que eles são bons e no que eles não são bons. Né? Ou eles conseguem avalorar isso aí de uma forma melhor. Então, esses meninos que trabalham nessa fase de desenvolvimento aqui já estão praticamente, já fazem parte de um processo de uma funilação maior que nós passamos ali e já conseguem suportar realmente toda a carga e todo o estresse de campeonatos um pouco maior. Pode passar o.
Então a gente passou na primeira fase, que são os meninos até 16 anos, que seria o nosso sub-17. A segunda fase é meninos que são de 16 a 18 anos, são meninos que já estão na categoria sub-19. E a gente vai depois para uma terceira fase, que a gente chama de especialização, que são meninos que saem do sub-19 e já estão no sub-21. Então eles estão à beira do campeonato. E nessa fase aqui, que a gente chama fase de especialização, ou a fase de decisão. É nesse momento que eles saem dessa sub-19, que eles vão começar a decidir o que eles querem para a vida deles realmente. Se eles vão seguir a carreira esportiva, se eles vão seguir a carreira do voleibol, ou se eles vão estudar, ou se eles vão tentar fazer as duas coisas, que é muito difícil, mas alguns conseguem fazer. Então essa é a fase muito complexa para eles, que eles têm que decidir para a vida deles. É como se eles fossem fazer o vestibular, eles têm que decidir o que eu quero fazer da minha vida, né? Então essa fase de decisão é justamente isso que a gente chama, por isso que é uma decisão que a psicologia chama. O que eu quero, o que eu desejo para mim, né? Então, nessa parte aqui que eles desejam, eles têm algumas coisas que eles vão ter que abrir mão, eles vão abdicar dos prazeres da vida. Né? Os prazeres da vida para nós pode ser uma coisa, para eles pode ser outra. O sofrimento do treinamento para eles é prazeroso, né? Mas eles vão ter que abdicar de uma vida noturna, vão ter que abdicar muitas vezes de poder passear, de poder fazer uma viagem com a família. Enfim, a outras vão ter que fazer sempre essa escolha, né? A criança normal e a vida de um atleta. A exigência psicológica é muito alta, o estresse, eles estão num período já de uma cobrança. Como eles escolheram isso para a vida deles, eles estão sendo cobrados pelos pais, eles estão sendo cobrados pelos técnicos, estão sendo cobrados pela sociedade, que não entende até muitas vezes o trabalho deles é ser atleta. Então, nesse momento é muito complexo e muito difícil. Então, eles têm que ter uma capacidade muito forte de resiliência para poder sobreviver nesse momento, né? Muitas competições com alto grau de exigência. Então, eles participam de uma sequência de eventos que exigem deles dedicação total e, como eu já disse um pouco mais atrás, muita resiliência. Eles são cobrados por resultados pelos técnicos, são cobrados pelos pais, são cobrados pelas confederações, são cobrados pelos clubes, enfim, são cobrados por todos pelos resultados, até porque eles sobrevivem desses resultados. Esses resultados são determinantes para o sucesso dele, para eles poderem receber alguma coisa. Né? Então, dedicação exclusiva ao esporte. Dificilmente eles conseguem fazer um trabalho paralelo, então realmente eles têm que se dedicar de corpo e alma a isso. Né? E eles também trabalham com uma coisa, onde eles não têm direito ao erro. Né? No erro não só no jogo, mas também no erro das suas escolhas. Então eles trabalham com todas essas enormes características aqui de 19 para 20 anos, mas eles já estão provando o que é realmente ser um atleta de alto rendimento, o que exige isso daí e o que existe. Então essa fase aqui que a gente chama de especialização é determinante para essa sequência, para ver se eles vão seguir a carreira esportiva ou se eles vão seguir para um outro lado, né? Então a gente trabalhou nessas três fases, a gente tem bem claro que a gente precisa trabalhar nessas três fases dos garotos, nessa parte de aprendizado, e o que vai passar. Então essas características aqui a gente deixou para vocês, para que vocês entendam a forma que nós trabalhamos com esses garotos nessas três fases de desenvolvimento, tá? Pode passar. Enfim, a gente vai terminando, né, nas nossas considerações finais, então a gente vai só relembrar e salientar um pouquinho que nós trabalhamos em cada um. Então, na primeira fase, nós trabalhamos a fundamentação, situações técnico-tático e jogos reduzidos. É isso que a gente pede e a gente trabalha nesses primeiros garotos na fase de 13, de 12 até 15 anos. Então, essas são as características dos trabalhos que nós gostaríamos que todos fizessem e a forma que nós trabalhamos junto à seleção. No segundo momento, que é a fase de refinamento, é um treinamento visando a diminuição de erros, pautado na tomada de decisão e na busca dos resultados, tanto no treinamento diário como nas competições. Enfim, acreditamos que o ensino da modalidade vôlei de praia não é mais compreendido apenas como uma simples repetição analítica dos fundamentos desconectado do jogo, onde o professor deve traçar de forma holística um paralelo entre a idade, a maturação biológica, cronológica e psicológica, respeitando uma sequência lógica, um processo de formação. A relação ensino e aprendizagem não pode ser pautada nos resultados da aprendizagem motora, mas sim nos processos, né? Coisa que a gente quer deixar bem claro que muitas vezes nesses processos de seleção que nós fazemos, nós temos sempre com um olho muito clínico com relação à idade cronológica e à idade biológica, ou seja, muitas vezes a gente consegue analisar através de características secundárias qual estágio que ele se envolve e qual idade que ele está. Alguns meninos muitas vezes têm um sucesso um pouco maior quando são mais novos porque eles já estão
maturados antes de alguns outros. Então, nessa primeira fase, nesse primeiro momento, nós olhamos muito o quesito altura, mas nós também estamos muito ligados nesse quesito da maturação, porque muitas vezes alguns meninos que não têm tanto sucesso logo nesses primeiros anos, eles podem mais à frente maturar e evoluir muito. Então, nessas primeiras fases, a gente realmente está dando uma ênfase na altura, sim, mas também não relegamos a segundo plano os meninos mais baixos, porque eles podem maturar e podem chegar num nível tão alto ou mais do que um garoto maior. Então a gente tem uma primeira linha de corte, a altura, sim, a gente tem essa primeira, mas também nós não relegamos os garotos mais baixos, até porque nós temos várias exceções com relação à altura, que já colheram então muitos frutos para nós. Já visto, a gente tem um Bruno Schmidt, nós temos um Adrielson, nós temos um Guto, são vários meninos que estão fora daquele padrão ou daquela coisa que nós imaginamos, mas que dão muito resultado porque se superam em outras características, né? Então nós simplesmente não só olhamos só a questão da altura, nós trabalhamos com todos esses dados e esses fundamentos para trabalhar com que o atleta realmente possa chegar lá no final desse processo realmente com todas as possibilidades de ser um atleta de alto rendimento e que realmente nos dê frutos para a nossa confederação e dê fruto para o Brasil. É essa a nossa ideia e esse é o nosso projeto. Tá? Pode passar mais um. Enfim, a gente colocou uma foto do último encontro que nós tivemos, agora foi aí do feminino com o Big, com a comissão técnica, aqui do masculino com a gente, né? E deixamos uma frase para vocês, que algumas pessoas gostariam que algo acontecesse, algumas desejam que aconteça e outras fazem acontecer. Frase do Michael Jordan, né? Para todos vocês. Eu espero que tenha sido um pouco claro do que nós trabalhamos, estamos abertos para perguntas e, enfim, estou aguardando vocês. Robson, eu tenho aqui, tá, algumas perguntas para você, certo? Mas até antes de passar as perguntas para você, tem uma pergunta que vai muito ao encontro da própria Confederação Brasileira de Voleibol, e antes eu queria responder essa pergunta e depois vou te passar as perguntas que eu tenho aqui para você, tá? Que perguntaram aqui como ficará o segundo semestre a nível dos campeonatos brasileiros, tá? Então, eu queria dizer para você que a CBV ela já tem um esboço de um calendário, né, pós-pandemia, mas a gente ainda acha prematuro soltar esse calendário agora, porque a única certeza que nós temos hoje é que tudo ainda é incerto, né? Então, essa é a única certeza que nós temos hoje, que tudo ainda é muito incerto. Então, a gente fez projeções, fizemos projeção voltando em agosto, fizemos projeção voltando em setembro, mas ainda estamos aguardando, né, o desenrolar de como tudo vai acontecer, para que a gente aí possa, sim, soltar um calendário. Queria dizer para vocês que esse calendário não será construído unilateral, ele será sempre construído a quatro mãos, a gente tem a comissão de atletas hoje participando com a gente na elaboração dos campeonatos adultos, e a gente tem as federações também que participam com a gente na elaboração dos calendários de base. Então, devo dizer para vocês que a gente tem hoje uma previsão posterior a agosto, tá? Mas a gente ainda não tem a certeza de quando isso tudo começar. O que poderá começar. O que a gente quer é poder realizar, principalmente, os campeonatos de base ainda durante o ano de 2020. Mas hoje seria prematuro a gente soltar qualquer coisa em relação ao calendário. Mas todos estarão sempre bem informados, tudo será divulgado com bastante antecedência. Robson, tem uma pergunta aqui que eu queria passar para você, porque era um pouco complexa, e algumas eu anotei, mas essa daqui eu vou passar, vou lendo para você e você vai respondendo pelos tópicos, ok? Diz assim, Robson, por gentileza, tu poderias comentar dois aspectos. Geralmente tem 4 a 6 atletas para a montagem das duplas que representarão o país. Além dos atributos físicos, quais os fatores são determinantes analisados pela comissão para a escolha perfeita da dupla? Robson, está me ouvindo? Oi, tô. Tá falhando. Você conseguiu ouvir ou quer que eu repita? Eu só parou no geralmente 4 a 6 atletas para montagem.
Então é assim, Robson, por gentileza, tu poderias comentar dois aspectos. Geralmente, tem 4 a 6 atletas para a montagem das duplas que representarão o país. Além dos atributos físicos, quais fatores são determinantes analisados pela comissão para a escolha perfeita da dupla? Ah, tá, entendi. Na realidade, os 4 a 6 é no momento final, né? O projeto, na realidade, nunca a gente começa com 4 a 6, tá? Só para vocês entenderem. Geralmente nós temos 12, já chegamos a ter até 18 atletas num primeiro momento. Então vai vendo sendo os cortes durante, né? Então até chegar realmente até chegar a esse número de 6. Geralmente a gente trabalha com 6 e faz a escolha que geralmente são duas duplas que compõem o time do Brasil para jogar o Mundial. Nos últimos anos, a confederação sempre tem uma vaga no torneio principal, a federação faz um esforço e leva uma segunda dupla para o torneio qualifying. Então, assim, a gente não pode falar que vai dar sempre uma dupla perfeita, é muito difícil, até porque a maior parte das vezes os atletas não são do mesmo centro de treinamento. Então, nós observamos sim altura, nós observamos força, qualidade técnica e principalmente se ele tem se ele consegue fazer um jogo tecnicamente casado com seu parceiro. Então, é um processo longo. Eles participam também de campeonatos brasileiros, observar campeonatos brasileiros, como eles se desempenham em várias ações, como eles se desempenham no primeiro jogo do campeonato, como eles se desempenham numa fase de quartos de final, como eles se desempenham numa semifinal, porque, cara, cada fase do campeonato tem uma forma de jogar e tem um comportamento do atleta. Nós observamos ele como ele se comporta lá em Saquarema, como ele se comporta com relação ao seu parceiro, como ele se comporta com relação à comissão técnica, como ele se comporta quando a gente não está vendo, que é algo muito importante, como você se comporta quando ninguém está observando você, e a gente consegue observar eles, ou a gente consegue tirar informações, enfim, como eles têm, como eles se comportam com situação adversa, são tantos aspectos que nós observamos que é difícil enumerar todos aqui, mas e principalmente como ele se comporta com relação aos comandos que nós damos e como ele se comporta com relação quando as coisas não estão indo bem. É isso que a gente tira muitas lições, quando as coisas não estão indo bem para o lado dele, quando as situações não estão boas, como ele se comporta na adversidade. Enfim, são N fatores que nós observamos, que nós pesamos todas as vezes, e o nosso know-how também. A gente já sabe o que tem lá fora, o que nós vamos enfrentar e se ele se encaixa naquele padrão de jogo que é jogado lá fora para realmente bater de frente com os seus adversários. Enfim, são muitos fatores que são observados para a gente tentar compor uma dupla, mas esses aí são os principais que eu te citei. Ainda complementando a pergunta, diz o seguinte: já houve promessas com talento que não deram certo com o parceiro? Sim, é porque nós estamos lidando com atletas de categoria de base. Nós podemos fazer todo o trabalho de uma forma perfeita, os meninos podem estar jogando muito bem, mas a gente tem um componente que é a ansiedade, que é o nervosismo. Eles são meninos muito novos. E todas as vezes que eles vão jogar representando o Brasil, é um peso a mais para eles. Realmente tem que lidar com essas diversidades? Tem, mas a gente acaba. Vou falar uma coisa para vocês, por exemplo. Existem alguns torneios que eu chamo que são muito difíceis. O Sub-19, na minha opinião, é o torneio mais difícil que tem, porque eles oscilam muito. Todas as duplas, não é a dupla do Brasil, todas as duplas do mundo. É muito emocional o torneio. Realmente tem alguns que se diferem, é onde faz a diferença. Mas é um torneio muito emocional. Então, muitas vezes nós temos alguns atletas que são muito bons, que realmente vêm vencendo tudo, mas chega lá e não consegue corresponder às expectativas. Enfim, e nós não podemos julgá-los ou simplesmente descartá-los por relação àquele resultado. A gente está trabalhando com atletas para o futuro. Então pode acontecer de grandes atletas irem mal. É esse processo que nós estamos fazendo é um de amadurecimento. A gente pode não ter um atleta com resultado naquele exato momento, mas esse mesmo atleta mais na frente pode nos dar um grande resultado. Quem sabe ainda pode ser campeão mundial mais à frente, quem sabe pode ser campeão olímpico. Então a gente não pode descartar esse atleta nesse primeiro momento, nesse processo de maturação. Se a gente for pegar alguns meninos, alguns exemplos, se você pegar lá o Lucarelli quando está nas seleções de base, é campeão. Mas olha quem é o Lucarelli hoje, né? Enfim, tem várias coisas que acontecem, várias coisas que passam pelas seleções, ou vários atletas que passam que acabam não tendo esse resultado. Mas lá na frente, pelo processo que nós vamos fazendo, ele pode ser de grande valor para a nossa confederação e para o nosso Brasil, e conseguir vários resultados positivos. Aí, Robson, aproveita também e pergunta assim: Robson, que feedback você poderia passar
porque se observa que muitos técnicos hoje, já na beira da quadra, na categoria de base, ao pedir tempo, trata o atleta como adulto, mesmo ele ainda não tendo esse perfil psicológico para tal demanda. O que você poderia dizer em relação a esse aspecto? Na realidade, a gente consegue observar bastante, às vezes, alguns técnicos que tratam as categorias de base de formação como adultos, né? Na realidade, é um processo que o próprio técnico tem que passar, né? Ele tem que estudar um pouco mais, ele tem que se informar um pouco mais, ele tem que estar mais munido de informações para passar informações objetivas para os atletas. O atleta, quando está na categoria de base, ele quer soluções. Não adianta você gritar ou buscar com ele que ele dê a solução para você. Você tem que ser assertivo na sua informação para o atleta ali. Ele vai começar a ter mais confiança em você e vai conseguir solucionar os problemas. Então, o técnico, quando está na beira da praia, se ele está na beira da quadra, se ele começa a gritar, se ele chama de burro, se ele faz isso ou aquilo outro, na realidade, o grande problema não é o atleta, o grande problema é o técnico, porque ele tem que passar as informações, ele tem que preparar o atleta para aquela situação, para que ele tenha aquela resposta adequada. Então, o comportamento que ele está tendo não é adequado com a função. Ele, naquele momento ali, ele é o responsável por desenvolvimento daquele garoto e é o responsável para que dê soluções práticas que acabem solucionando aquilo ali e que consequentemente vai levar ele ao sucesso ou não. Então a gente não pode nunca esquecer que o menino ali está buscando alguém, está buscando uma fonte de informação para solucionar aquele problema, porque ele não vivenciou todas aquelas ações, ele não tem aquele, digamos assim, arsenal de armas ali para ser usado naquele momento. Então, o técnico tem que trabalhar muito com relação a isso. O atleta ali naquele momento, principalmente as categorias de base, eles querem ajuda, eles necessitam de ajuda, mas eles necessitam de soluções. Então, soluções técnicas e táticas que eles têm que usar para aquele momento. Xingar não vai resolver. Se xingar resolver, será fácil. Mas xingar não resolveu o atleta naquele momento. Outra pergunta aqui, Robson. A gente já tem algumas perguntas a mais. O período do dia influencia para o período do dia para treinamento influencia na adaptação? Acredito que sim. A gente tem até alguns estudos que falam que falam que o corpo reage um pouco melhor na parte da manhã, mas tem alguns atletas também que não têm essa característica, que não rendem bem na parte da manhã. Mas nós, como trabalhamos com voleibol de praia, nós temos que trabalhar realmente nesses dois períodos, porque os atletas jogam tanto no primeiro jogo da manhã, como podem jogar meio-dia, como podem jogar à tarde. Então a gente tenta, na maior parte das vezes, fazer essas variações, com que ele jogue na parte da manhã, com que ele treine na parte da manhã, ele treine muitas vezes na parte da tarde, treine os dois períodos, e variando um pouquinho para que ele se adapte, porque o organismo realmente fosse adequado para aquele momento. Mas na parte da manhã, na maior parte das vezes, o seu corpo consegue responder melhor aos treinamentos. Então, você acha que influencia? É isso? Sim, sim, na parte da manhã, geralmente o corpo responde melhor aos treinamentos. Tá. Robson, é feita alguma avaliação das diversas maturações desses atletas? Não, na seleção nós não conseguimos fazer essas avaliações. Tem alguma avaliação de forma secundária, né, características secundárias, mas nós não temos equipamento nem recursos para poder fazer a maturação dos atletas. A gente faz só características secundárias que nós fazemos. Então, até pela experiência, pelo que a gente vê, a gente consegue distinguir e levantar mais ou menos qual a fase maturacional dos garotos. Se houvesse a maturação, tá? Tempo para isso, os resultados teriam influência nos treinamentos propostos? Sim, depende do nível. Por exemplo, nós estamos pegando atletas que estão num processo de desenvolvimento. Então, cada um está numa fase maturacional. Não estão todos no mesmo nível. Então, tem essa diferença. O cara que está um pouco mais velho, que amadurece um pouco mais rápido, realmente ele vai ter essa vantagem física. Né? Então, quem está mais maturado mais à frente ali, o atleta, quando você pega atletas de diferentes categorias, de diferente idade, tem um ano para esses garotos faz muita diferença. Alguns realmente estão no nível de maturacional mais rápido que o outro, mas isso não quer dizer que o outro não pode ultrapassá-lo, pode realmente depois chegar à frente. Então faz uma diferença grande sim de início, mas a gente consegue entender e verificar isso daí. Tá. Nós temos um irmão aqui, tá? Que está fazendo uma pergunta aqui, ele deve ser castelhano. Qual a importância das características antropométricas e na escolha dos atletas?
Eu até comentei, né? Na realidade, a gente faz uma escolha realmente pela altura. Trabalhamos muito no questão de altura, assim, mas não é uma escolha única que nós fazemos, né? Não é só isso que nós observamos. A gente quer mesmo realmente que nós tenhamos atletas altos, atletas fortes, atletas habilidosos, atletas rápidos. Com certeza nós trabalhamos isso, mas não só isso que nós trabalhamos. Então, isso aí, a nossa linha de corte, a princípio, realmente é a altura, mas não só a altura. Nós observamos também os meninos que têm umas outras características que podem complementar, né? Então, esses garotos, no primeiro momento, a gente trabalha muito com quesito altura, mas os mais baixos nesse processo também participam dessa seleção. Robson, eu queria te dizer que a gente está recebendo aqui várias mensagens parabenizando pelo trabalho que vem sendo feito, parabenizando pela maneira como você conduziu aí também, tá? Parabenizando a CBV por oportunizar eventos dessa grandeza, tá? Que é importante para você disseminar conhecimento. E vamos então aqui a mais uma pergunta, tá? Aptidão emocional com perfil para liderança ou perda de foco de um talento pode ser determinante para o seu desenvolvimento? Vou repetir. Aptidão emocional com perfil para liderança ou perda de foco de um talento, ela pode ser determinante para o seu desenvolvimento? Virgílio, eu acredito que sim. Porque, na realidade, você vai traçar metas. Se ele não consegue manter esse foco e nem cumprir essas metas, realmente você vai perder esse talento. Mas se você conseguir sentar, conseguir mostrar, conseguir traçar planos para eles que sejam. Porque muitas vezes, Virgílio, e não sei quem perguntou, os garotos acabam perdendo o foco, acabam perdendo porque você estabelece umas metas que são muito difíceis de serem alcançadas. Então, o primeiro momento é trabalhar com metas reais, com metas palpáveis, com metas que eles possam cumprir. Então, se a gente conseguir diminuir, fazer com que eles cumpram metas pequenas, mais à frente, conforme vai fazendo uma, a gente vai conseguir ter uma meta maior. Então, a maior parte das vezes, os meninos e os garotos acabam perdendo esse foco, acabam se perdendo, porque as metas são muito acima das suas capacidades, entendeu? Então, uma das formas de fazer com que consiga atingir e manter nesse foco e é colocar metas que sejam realizáveis. Essa é uma das principais características que eu penso. E se você realmente não conseguir cumprir as metas, dificilmente você vai chegar ao que você almeja, que é o resultado, né? Então, se você não cumpri-las, realmente você não vai chegar ao seu resultado. Tá. O Robson, eu queria só deixar registrado aqui que a gente já atingiu aqui aproximadamente 150 pessoas, tá? Uhum. Participando simultaneamente aqui em algum momento do nosso encontro. Isso é muito bom, muito bacana. E a gente vê tanto rostinho aí que a gente sabe quem é que a gente gostaria de dar um abraço ou mandar uma mensagem, mas a gente acaba sendo injusto se a gente for falar nomes, tá? Mas eu queria aproveitar aqui, eu vi dois presidentes de federações, talvez eu até tenha mais, e se eu for injusto e omitir, deixar de citar o nome de alguém, por favor, me perdoe, mas aqui na minha tela agora eu estou com o Beré, da Bahia, e com o Celson, lá do Amapá, desse Brasil tão grande. Eu queria deixar um abraço aí para os dois e agradecer a participação dos dois. Em nome dos dois, todos os outros que porventura estejam aqui presentes, tá? Mas é porque os dois estão aqui na minha tela. Então, vamos mais uma pergunta, Robson. Levando em consideração detecção de talentos, hoje, pela CBV, claro, porque tem esse projeto, né? Teria um padrão, tem um padrão do que avaliar nas questões físicas e de um perfil antropométrico? Sim, nós temos isso daí, nós já trabalhamos, a gente tem todo catalogado, inclusive, a gente tem esse material, inclusive. Tá. Então, assim, essa pergunta vem de um cara hoje que está se mostrando um apaixonado pelo vôlei de praia, tá? Ele tem Uhum. toda a origem dele na quadra, certo? Hoje ele é o CEO da CBV, que é o professor Radamés Latari, mas ele se mostra hoje também um apaixonado pelo vôlei de praia. Ele está perguntando aqui, o Robson, desde cedo o atleta deve se decidir quadra ou praia, quadra e praia. Fazer os dois no início, na sua opinião, isso ajudaria ou atrapalharia? Eu acho que ajuda. Eu não vejo problema de jogar as duas modalidades.
Apesar de serem modalidades distintas, que alguns acham que são a mesma coisa, mas não são, são modalidades que nós podemos dizer assim, que trazem alguma coisa de positivo, tanto para quem está na praia quando vai para a quadra, e quem está na quadra quando vai para a praia. Chama de. Porque, por exemplo, vamos lá, quem está na praia vai trabalhar mais as partes de fundamentação, vai evitar impacto, vai conseguir controlar algumas coisas com relação à parte emocional. Quando vai na quadra, consegue transportar isso daí. Quem está na quadra, muitas vezes, trabalha com bloqueio duplo, trabalha com habilidade, trabalha com um saque mais forte, trabalha para receber um saque mais forte. Enfim, todo mundo só consegue relação a isso. Eu não vejo problema em você trabalhar nos dois. E um pouco mais à frente, sim, que você vai ter que definir entre uma coisa e outra. Mas no primeiro momento, eu não vejo problema algum dos moleques, dos meninos mais novos, das meninas, jogarem as duas, tanto em mar quanto praia. Eu acho que os dois só ganham. O técnico da quadra ganha, o técnico da praia ganha. E até lembrando hoje, né, Robson, que na praia hoje não existe a especificação que hoje tão cedo a gente já encontra na quadra, né? Na quadra hoje a gente já vê mesmo nas categorias de base, você pegando algum garoto, você já escolhe para esse líbero, o outro ele só é o meio, tá? E na praia você acaba tendo que desenvolver todos os fundamentos, porque ali só são dois. Então você ali tem que sacar, tem que defender, passar, levantar, atacar, e eu acho que isso pode contribuir muito, colaborando com tudo aquilo que você falou. Exatamente. O atleta fica mais completo, é um atleta universal. Ele pode ajudar em outras funções, inclusive na quadra e na praia. Então, ele só ajuda. Eu creio que participar das duas só tende a ganhar para os dois lados, né? Pegar o menino grandão, que realmente tem dificuldade de locomoção, quando ele consegue se mexer na quadra, na areia, quando ele chega na quadra, a parte de locomoção dele é muito mais fácil, né? Então, essas ações de ataque, de defesa, ações de transição, quando você consegue realizar num piso que dá que é instável, quando você passa para fazer na quadra, você sente uma facilidade assim gigantesca. Eu já visto que os próprios seleções de quadra hoje fazem muitos treinos na praia, muitos treinos na areia, porque a mobilidade que você ganha, a agilidade que você ganha trabalhando na areia, quando você transfere isso aí para a quadra, é assim, absurda. Eu queria também aproveitar e registrar que a gente vê aqui também, mas vale a pena registrar, praticamente a gente está com todos os nossos professores que hoje compõem o staff das seleções brasileiras, tá? Nós estamos aqui com o Robson, estamos com o Alan, que é o assistente técnico do Robson, nós estamos com o Ariel, que é o assistente técnico do Big, o Big está por um problema, ele não pôde estar aqui participando, aqui com a gente, tá? Mas importante registrar a presença deles. A Caetano Rocha, que é o supervisor das seleções de quadra, também está aqui hoje com a gente. E dizer também o prazer de ter alguns ex-atletas que hoje são técnicos de vôlei de praia, que também se encontram aqui com a gente. Eu vou citar aqui 3 nomes, mas, por favor, se eu estiver esquecendo alguém ou se eu não estiver vendo momentaneamente, me desculpem. Nos 3 aqui fica o agradecimento, a presença aqui do Lula, vou registrar a presença do Lula, do André, que é do Amazonas, mas que hoje mora e tem um projeto lá no Ceará, e da Carol, que também é do Rio Grande do Sul, que já passou também pelas nossas seleções, que também hoje foi atleta e hoje é técnica e também está aqui nos brindando com a sua presença. Eu queria agradecer a todos vocês e todos que estejam aqui presentes também, que passaram nas suas vidas por esse momento de atleta e hoje estão trabalhando com o voleibol no desenvolvimento de novos talentos. Robson, tem mais uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: você já mencionou aqui a respeito da maturação de um atleta. Você acredita que um atleta que não tenha passado pelo processo de seleção das categorias de base, do sub-17 e do sub-19, tenha condição de fazer parte de futuras convocações nas categorias subsequentes? Eu acredito. Com certeza é possível. Nada é impossível e nada é fechado. A realidade vai depender dele, né? Vai depender do desempenho que ele mostrar em outras competições. Ele não fez parte da sub-17, da sub-19, é porque ele não estava apto para aquele momento. Se ele mostrar através dos resultados, através do seu desempenho nos campeonatos brasileiros ou em outros campeonatos que nós tivemos, com certeza ele pode fazer parte. Não existe nenhuma porta fechada para quem não participou da seleção de 17 e 19. Tá. Tem outra pergunta aqui para você. Qual seria a altura para a linha de corte num projeto desses de detecção?
Se for trabalhar exclusivamente aqui. Acredito que a pergunta é se for trabalhar direto com essa observação. Ele pergunta qual a altura para a linha de corte. Olha, no sub-17 que nós fizemos, a gente colocou como meta 1,85 dos meninos, né, no sub-17. O mínimo era 1,85. E para o sub-19 nós colocamos 1,89. Foi no sub-19 que nós fizemos dessa forma, né? E a gente trabalhou com os meninos que a média de altura, se eu não me engano, eu tenho até marcado lá, que a gente conseguiu levar para o primeiro, acho que foi 1,94, se eu não me engano, que acabou dando na média de altura, né? Uma média total. Mas essa foi a ideia, essa foi nosso corte inicial para o sub-17 e para o sub-19, na peneira que nós fizemos. Aí vem uma pergunta minha. 1,89. Qual a diferença? O que importaria se 1 centímetro para 1,90? A gente, a gente não fala 1,90. Tem tanta gente que a gente quando fala 1,90, a gente não faz ideia. Você não é o que faz isso e fala essa pergunta, tá, Virgílio? A gente fala assim, não, é para não colocar 1,90 porque o 1,90 dá um outro impacto. Vamos botar 1,89. Tá bom. Tem alguém aqui que falou o seguinte: você treina uma equipe de base e você descobre jogadores na base e treina esses jogadores sub-17, sub-19, sub-21. E aí, na hora que ele está alcançando voos mais altos, vem outros técnicos e os levam para treinar o profissional em seus centros. Isso pode ser um desestímulo para quem trabalha na base? Olha, eu acredito que sim. Não é fácil muitas vezes você fazer todo esse trabalho, passar por esse período todo, mas também pode ser um estímulo para o técnico também saber por que que ele está perdendo sempre esses atletas para o. Muitas vezes é porque não tem uma estrutura, ou algumas vezes é porque ele vai jogar com outro atleta do adulto, mas o ideal seria que todo mundo envolver no seu centro de treinamento e seguir e dar um respaldo para o seu centro de treinamento que foi o formador. Então hoje há uma briga e uma disputa muito grande por quem forma e por quem depois leva o atleta na hora que, digamos assim, ele daria o melhor. É desestimulante? É, mas a gente tem que tentar de uma forma, né, legal ou de uma forma, não sei como dizer, tentar manter os atletas junto da gente. Mas se não for possível, o que nós vamos fazer? Porque na realidade o voleibol de praia é muito informal. Na realidade você não tem uma atleta, você não tem como obrigar o mesmo a ficar com você. No momento que nós formos um clube, que nós tivemos uma estrutura, que nós tivemos um contrato, eu creio que as relações podem ser outra. Hoje, o atleta está livre. Hoje você faz um trabalho, chega algum momento, ele pode ir para qualquer lugar. Desestimula, desestimula, enfraquece, enfraquece. Creio que se nós tivéssemos vários centros de treinamento que pudessem fixar esses garotos, eu acredito que nesses centros esses atletas que são os destaques seriam catalisadores para outros garotos. Então a gente teria muito mais centros de treinamento, nós teríamos muito mais atletas surgindo. Então esse dilema que nós vivemos hoje, como nós temos poucos atletas que estão chegando nessa fase, né, que a gente chama de especialização lá, de decisão, então acaba sendo uma mercadoria, né? Todo mundo acaba vendo os meninos e quer levar para si. Hoje, se a gente conseguisse aumentar essa quantidade de atletas de alto, que tivessem condições de jogar no alto rendimento, seria o ideal para todo mundo. Mas que é um pouco desestimulante, eu acredito que sim. Eu sou da categoria de base, né? Sempre trabalhei, até a gente segura, tem uma estrutura por muito mais tempo, mas não é legal você trabalhar, fazer todo o trabalho e realmente perder seu atleta. Mas eu acho que é um trabalho que nós temos que desenvolver com todos, né? Todos os técnicos, todos trabalhando junto para tentar fazer de uma forma, digamos assim, menos traumática para todo mundo. Tá. Ô, Robson, eu queria registrar também a presença do professor Varela, que é técnico da Colômbia, tá? Está aqui junto conosco, assistindo, parabenizando pela apresentação, tá? E agradecendo pela oportunidade também de estar aqui conosco, certo? Certo? Lula, esqueci de dizer que o Lula hoje também, gente, além de ter sido o atleta que foi, técnico também, o Lula hoje é vice-presidente da Federação Pernambucana, né? Eu esqueci de falar isso aí do Lula, né? Ele está até falando aqui que com relação a jogar tanto na quadra como na praia, ele pode falar com experiência própria,
porque ele vivenciou isso e foi dá um grande referencial pelo fato da quadra te dar mais velocidade, pela velocidade, não, pela velocidade que a quadra proporciona, entendeu? Mas ele viveu essa experiência e ele queria deixar o testemunho dele que isso só ajuda. Tem outra pergunta aqui, Robson. Existe diferença em relação à quantidade e qualidade entre os gêneros masculino e feminino, na sua opinião? Eu creio que nós temos hoje menos atletas do feminino, né? A qualidade é muito difícil de jogar, até porque eu não convivo tanto, mas eu não qualidade tão diferente do masculino pro feminino. Eu acho que o feminino tem menos atletas do que o masculino, mas eu acredito que essa geração 2002, 2003 e 2004 feminino, por exemplo, tem uma qualidade maior do que a do masculino. As que eu vi em Saquarema, eu vi uma qualidade maior nelas do que no masculino. Então, na parte de qualidade, eu acho que o feminino está até superior ao do masculino. No masculino nós temos mais quantidade, mas o feminino eu gostei mais, eu acho que tem mais qualidade do que o do masculino. Queria aproveitar e mandar o meu beijo aqui, mas esse beijo vai duplo, viu? A professora Cida está aqui conosco. Cida foi campeã mundial aí também junto com a gente, trabalhando com a Duda e a Ana Patrícia. Cida também foi atleta. Para quem não sabe, hoje é a mãe da Duda, nossa atleta que já está aí classificada para as Olimpíadas de Tóquio. Cida, fica o nosso abraço aqui para você, o nosso cheiro e o registro aqui pela tua participação aqui conosco. Robson, tem uma outra observação aqui, professor Ricardo, que ele diz que teve a oportunidade de trabalhar com Rafael Queiroz no ano que antecedeu ao título mundial na praia, e ele só teve ganhos com essa relação praia e quadra, tá? Que o suporte técnico também que a quadra deu para ele foi incrível e também por ajudar muito na parte emocional quando trabalhavas com as pressões, entendeu? Uhum. Tem uma pergunta aqui que diz sobre o projeto de detecção de talentos. Qual a maior prioridade? Ser campeão do Mundial de base em questão ou revelar atletas para maior potenciais físicos e técnico pensando na categoria adulta? Boa pergunta. A gente sempre trabalha com a ideia de buscar o título. A Confederação Brasileira de Voleibol tem essa tradição. Nós trabalhamos com a ideia de buscar o título, mas também com a ideia de formar atletas para o futuro. Se nós não ganhamos o título, a gente quer ganhar o atleta para o futuro, que ele pode não ter tido esse título agora, mas com certeza ele pode nos dar muitos títulos à frente. Então, como eu disse para vocês, a seleção sub-19, por exemplo, é uma seleção mais difícil da gente trabalhar, realmente de buscar o título, mas é um pontapé inicial para que esses garotos lá entendam como funciona o voleibol de praia, entendam todo o mecanismo, o processo que eles têm de passar e seguir à frente. Mas hoje em dia, eu acredito que a gente sempre tenta os dois, mas a maior ideia e a maior, digamos assim, linha nossa é de ter atletas para o futuro. Se ele não conseguir o título hoje, a nossa expectativa é que ele consiga um título lá na frente. Se não foi campeão mundial sub-19, eu espero que ele seja campeão olímpico em 2032. É, o Robson, outra pergunta fala assim: o técnico da base é fundamental. Praticamente não, um faz tudo, tanto na quadra quanto na praia. Quais são, na sua opinião, as áreas do conhecimento fundamentais para um técnico de base? Psicologia do esporte, para mim, é fundamental o atleta, pro técnico da base, conhecer como funcionam esses processos. Creio que ter noções sobre treinamento esportivo, a parte física, a parte técnica e a parte tática. Mas ter esse saber lidar e saber conhecer o atleta é extremamente importante, principalmente na categoria de base. Ter noções da psicologia do esporte é fundamental. Só o Lula está passando aqui maior esclarecimento, que eu acho que eu até não expliquei bem o que ele quis dizer, era que com relação a jogar tanto na quadra como na praia, ele pode falar com experiência própria, que dá um referencial da quadra ter mais velocidade, e essa velocidade é proporcionada pela quadra, então ele acha que isso ajuda muito, tá? Eu queria registrar que a gente tem aqui vários registros de federações, técnicos agradecendo pelas federações terem oportunizado deles participarem desse encontro virtual. Então, são muitas federações,
tá, que estão falando e agradecendo aos seus presidentes por terem oportunizado de participarem dessa live aqui com o professor Robson sobre esse tema da detecção de talentos e iniciação no vôlei de praia. Mais uma pergunta, professor. Quem participou da seleção de base e foi cortado, pode ser convocado novamente? Lógico, por que não? Se ele já estava na seleção de base, pode voltar. Mais uma vez depende dele. Ou dela, se Pre... é uma mulher. Hã? É menino que perguntou? Quem está perguntando é um técnico. Ah, um técnico? Lógico que pode voltar, com certeza. Aham, tá? Deixa eu ver aqui outra. Cadê? É, qual a altura para a linha de corte do feminino? Por favor, repetir mais uma vez, ou se você souber. Eu não sei do feminino, mas eu creio, se eu não me engano, eu acho que o Big ou o Ariel tinha dito pra mim que eles estavam trabalhando com 1,75. Eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza, que isso aí é a área do professor Big e da comissão técnica, mas se eu não me engano, eu acho que era 1,75 que eles tinham dito para uma categoria, se eu não me engano. Aqui tem uma pergunta, mas aí ela, Robson, ela vai mais para a gente responder do que para você. Tá Ela bem? diz assim: qual o tipo de suporte que a CBV oferece ou poderia oferecer aos CTs, escolinhas, técnicos formadores de atletas que frequentam seleções de base, enfim, que possam evoluir nesse processo de formação, tá? Veja bem, é difícil, né? A gente sabe que existe inúmeros centros de treinamentos hoje pelo Brasil, né? E a CBV ela é uma instituição que ela tem as federações que são, né, os seus braços dentro dos seus estados, né? A gente procura ajudar esses centros através das suas federações, né? Onde a gente, dentro do nosso patrocínio que a gente tem da Micasa, a gente destina uma quantidade de apoio de material para as federações. A gente sabe que não é o suficiente, mas é o que se pode no momento, entendeu? Então, muitas vezes, as federações também não conseguem atender todo mundo e nem a CBV consegue atender todo mundo. Mas eu gostaria de dizer que a CBV tem catalogado dentro dela alguns centros de referência que a gente sabe que trabalham pelo Brasil, que são centros formadores, né? E que a gente está sempre aberto a ouvir esses centros, e aí a gente busca, dentro daquilo que a gente pode atender, junto com as federações, também apoiar esses centros. Então, eu digo aqui para qualquer um de vocês, professores, que tem um centro de treinamento nos seus estados, o primeiro passo seria procurar a federação local, mas nada impede também de vocês abrirem o contato com a gente e a gente ver, através da própria federação do seu estado, a maneira que a gente pode dar algum suporte, já que você trabalha voltado para as categorias de base e de formação do vôlei de praia, tá? Aqui fala assim: se um técnico formador perde atletas por conta do seu bom trabalho, não encara. Ah, não, a pessoa está dando em relação àquela pergunta que a gente fez, tá? Que foi formulada e disse: se um técnico formador perde atleta por conta do seu bom trabalho, não encaro como desestímulo, e sim um sinal de qualidade do trabalho que foi desenvolvido, principalmente se o atleta estiver indo para uma estrutura melhor, que dê a ele condições de voos mais altos. Então, nós técnicos de base temos uma tendência a ter um certo sentimento de posse, e não seria esse o sentimento que deveríamos ter, entendeu? E sim entender que muitas vezes os atletas precisam de melhores centros para voos mais altos. Quer fazer algum comentário sobre esse, ou alguma opinião sobre esse comentário, Robson? Não, eu concordo também com ele, né? Na realidade, são tantos fatores, né? Porque acredito que cada caso é um caso, né, Virgílio? A gente não pode generalizar tudo, né? Então, é como eu falei, a gente tem que ver por que que o menino faz de uma estrutura, porque vai com um técnico, digamos, um pouco mais experiente, ou porque vai jogar com um parceiro mais velho. Muitas vezes pode ser uma vantagem do menino também. Então, nós temos que olhar o lado do atleta também. Então, é um caso muito complexo, né? O Robson aqui está falando o seguinte: no caso de um atleta do CT, eu acredito que ele quer dizer no caso de um atleta do seu CT, né, do próprio CT, ser convocado para compor um time que vai para o Mundial da categoria. Qual é a chance do treinador desse atleta fazer parte da comissão, mesmo que seja auxiliar? Na realidade, o que acontece hoje é que
a confederação ela tem um staff hoje já do seu técnico e do seu assistente técnico, hoje convocado pela Confederação Brasileira de Voleibol. Mas nada impede, em algum momento, desse técnico estar participando da parte do treinamento, da preparação. Em algum momento ele está lá em Saquarema, tá? Não digo que hoje, efetivamente, ele vá ser convidado para ser o assistente técnico, né? Na realidade, não é apenas esse o critério hoje que a CBV usa para formatar o convite a um técnico para ser para compor essa comissão técnica, né? Mas isso é sempre um motivo, tá, de que a gente possa convidar, sim, esse técnico para fazer parte em algum momento dessa periodização de treinamento. Concorda, Robson? Concordo. Na realidade, a gente já vem acontecendo isso, né, Virgílio? Nos últimos camp a gente teve dois técnicos convidados, que foram o Alanson e Furacássia, que participaram desse camp como técnicos convidados. Nós tivemos no ano passado mais 4 técnicos que participaram, que foi o Augusto, que foi o Marcelo também como convidados. Enfim, todos os anos a confederação proporciona com que quando os anos não, todos os encontros, a confederação sempre proporciona que tenha algum técnico convidado que participe desse processo conosco. Então, eu acho que dos momentos, dependendo da condição, é sempre entrar em contato com a confederação, que é o papel dela poder fazer isso ou não, né? Gente, eu queria dizer para vocês aqui que eu ainda tenho algumas perguntas, mas nós já estamos passando 10 minutos, tá, do que a gente teria programado, que era 40 minutos e 40 é 1 hora e 20. Nós já estamos faltando 1 minuto para atingir 1 hora e meia. E eu tenho algumas outras perguntas. Eu vou passar todas essas perguntas para o professor Robson e ele vai fazer com que essas perguntas, essas respostas cheguem a todos vocês. Eu queria dizer do número registro de agradecimento às federações, seja ela pernambucana, paraense, Amapá, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Espírito Santo. Tem o professor Celso que está aqui conosco, que também faz parte desse projeto lá da gente. O Vinícius também, que já foi atleta e campeão brasileiro sub-21, que hoje está na Federação Sergipana, também participando aqui com a gente. Então, gente, eu queria dizer que tem muitas perguntas ainda, tá? Mas a gente, por conta dessa plataforma, também ter os seus horários. Eu queria dizer para vocês, agradecer, tá? Mas antes de encerrar, eu queria passar a palavra para o Robson fazer as suas considerações finais e depois a gente faz os nossos agradecimentos e o encerramento. Por favor, Robson. Tá bom. Eu queria agradecer, Virgílio, pela oportunidade. Eu queria agradecer a você, representando a Confederação Brasileira de Voleibol, por esse importante instrumento que vocês introduziram aqui, que esse contato nesse momento difícil para nós todos, a gente ter esse contato com o Brasil todo e a possibilidade de conversar com gente do Rio Grande do Sul ao Pará. Então, eu acho que é uma oportunidade única que nós temos e eu até falo contigo, se puder manter isso aí mesmo depois que acabar a pandemia, eu acho que seria algo muito bom para o voleibol e muito bom para a nossa instituição, disseminar conhecimento, trocar informações com o Brasil inteiro. Eu acho que isso é de suma importância para o amadurecimento do voleibol e para o voleibol só ganha com relação a isso. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns à Confederação Brasileira por esse projeto e, meus amigos, também obrigado por prestigiarem aqui a nossa live. Eu vou poder responder todas as perguntas que vocês enviarem. O Virgílio vai mandar por e-mail e com certeza eu vou responder vocês todos. Obrigado por nos acompanhar e pelo companheirismo de muitos. Eu vejo aqui, tem muitos parceiros aqui de anos e anos com a gente que estão aqui nos prestigiando. Obrigado. O Robson, a gente que agradece e eu que disse assim, como a gente fica feliz, rapaz. A gente vê aqui os comentários, vê algumas pessoas aqui. Eu estava vendo o Roberto Elias aqui agora, que passou por ano passado por um sufoco, quando o atleta dele indo para o centro de treinamento, o carro pegou fogo com todo o material dentro. O Roberto faz um trabalho lá em Minas Gerais, entendeu? E depois procurou a CBV para ver como se a gente podia ajudar, entendeu? Rapaz, a gente olha aqui e a gente passa um filme. Não tem como não passar um filme. A gente que trabalha e milita nesse vôlei de praia há tantos anos, o que dizer, entendeu? Do momento tão enriquecedor como esse, a não ser a palavra que me vem à cabeça é gratidão, entendeu? É agradecimento, é agradecer por eu poder estar aqui hoje fazendo essa função de mediador. Talvez eu nunca nem tenha pensado nisso, entendeu? Radamés,
que é o nosso CEO, que também está aqui junto com a gente hoje, representando esse braço da CBV, que está nesse dia a dia. Não sei nem como é que ele ainda consegue hoje, com tantas reuniões que ele teve no decorrer do dia, estar aqui. Eu olho para a CBV hoje aqui também, Robson, e vejo todos os segmentos da CBV, eventos, marketing, jurídico, administrativo, entendeu? Quadra, praia. Roberto Pereira de Saquarema, Robson, está aqui prestigiando aqui o nosso evento, entendeu? Então, não tem palavra a não ser só agradecer por a gente poder realizar esse momento. O Cândido, Marcelo Cândido, foi um ex-atleta também do Rio, aqui parabenizando por esse momento, entendeu? Professor Carlão, que é hoje o presidente da CONAT, que é a Comissão Nacional de Treinadores, foi presidente da Federação de Minas tantos anos. A Cilda, que é esse baluarte da quadra aqui com a gente, entendeu? De quantos anos que faz. Olhar para a Cilda e não pensar em Superliga ou voleibol de quadra é impossível, entendeu? Renato Dávila, o Cássio, eu não sei, vou ser injusto porque eu não vou citar todo mundo que está aqui, a Fabíola do marketing. O Beré está pronto ali para jogar, está com camiseta para entrar na quadra e tudo lá da Federação Baiana, entendeu? Então, gente, eu queria agradecer de verdade, dizer que amanhã a gente tem um encontro com a CONAT, né? Esse encontro com a CONAT amanhã também vai falar do vôlei de praia, porque a CONAT, que é a Comissão Nacional de Treinadores, escolheu começar com o vôlei de praia. Ano passado a gente participou nos 2 últimos anos, 2018 e 2019, de um curso de esporte de alto rendimento do COB, onde o vôlei de praia foi uma das 3 modalidades que foram agraciadas. Foram aproximadamente 800 horas aulas, e um desses trabalhos, desse case, vai ser apresentado aqui para vocês amanhã. É um trabalho extremamente enriquecedor, que com certeza vai contribuir muito para o trabalho de vocês, entendeu? Na quinta, a gente vem com o Zé Roberto, falando sobre o vôlei de quadra, e na sexta, a gente vai ter uma outra live aberta no YouTube, certo? E na próxima semana, na terça-feira, a gente vai também voltar com o vôlei de praia. Todas as terças está reservada para a gente vai ter um encontro com o professor Oliveira, falando da importância da preparação física em todas as etapas do vôlei de praia, da base até o adulto. Professor Oliveira, para quem não conhece, eu acredito que todos nós devamos conhecer, foi o preparador físico da dupla Larissa e Juliana há muitos anos, depois da Larissa, da Thalita, e agora estava trabalhando com a Rebeca e a Ana Patrícia. Então, quer dizer, tem uma larga experiência voltada para o vôlei de praia e vai poder estar junto aqui conosco, também disseminando o seu conhecimento. Gente, mais uma vez, muito obrigado, de coração, a felicidade de ter todos vocês aqui conosco, entendeu? Vai um cheiro no coração de cada um de vocês, em qualquer um desses lugares do Brasil. Obrigado e até o próximo encontro, se Deus quiser. Robson, obrigado mais uma vez. Foi muito bom, Robson. Foi muito bom. Obrigado, Robson. Parabéns, Radamés. Parabéns, Virgílio, por substituir um grande mestre. Essa voz de tenor máscula deve ser do Beré da Bahia. Acertou em cheio. Não esquece de cancelar. Vai passando assim, agora a gente vai vendo o rosto de todo mundo. Que felicidade. O grande Roberto. Ali, ó. Tô vendo a Karina. Karina. Tô vendo meu ex-atleta César. Verdade, seu Roberto. Fabíola do marketing aqui com a gente. Participou com a gente do curso do COB também, um prazer. Presidente do Amapá Celso, Ariel, Augusto, Cacau. Cara, é muita gente. O Everaldo, rapaz. Everaldo, tivemos lá no nosso Mundial uma vez, acho que foi na Itália, hein, Everaldo? Verdade, saudade. Muito bom. Estivemos juntos. O Robson todo encasacado lá no sul e o Lula sem camisa. Tirou até a camisa para jogar. 14 graus. Berezinho, que horas é seu jogo, Beré? Tá na chave da noite?
Às 23 horas. Celso, tudo bem no Amapá, Celso? Grande Vini, grande abraço aí. Melhorando cada dia. Que bom ter você aqui conosco, viu? Muito feliz. Tá bom, eu agradeço aí. Márcio. Vigílio. Senhores, boa noite a todos. Robson, parabéns mais uma vez. Boa noite. Obrigado. Vigílio. Boa noite, Radar. Pela palestra, hein? Foi Boa ótimo, hein? noite, boa noite. Alguém está chamando? Vigília, achei você muito bom. Agora, achei você muito preocupado com a quadra. Se tornou um expert na quadra, já sabe todas as posições, vem para cá, é isso, é aquilo. Tem que, Márcio, rapaz. tem que se preocupar mais com a praia, Vigília. Boa Márcio, noite a abraço, todos. Márcio. Leonardo também. Pô, muito bacana. Ricardo, Ângela, Pedro Paladino, Caio, Alba. Gente, boa noite. Carlão, Vinícius. Dona Leila, um abraço para ela. Muito que você fez por mim enquanto atleta, não só por mim, por uma geração toda. Nunca será esquecido. Ah, obrigado, meu amigo. Você Belos campeonatos aqui no Beach Você Park. foi um grande facilitador da minha carreira, não só minha. Eu não vou citar nomes para não ser antiético, mas você ajudou muita gente hoje no voleibol de praia. Então, você é eterno em nossos corações. Obrigado, Vinícius. Vigílio, Encerrar com um comentário desse é para passar a noite acordado. só lembrando que o primeiro título do Bruno Schmidt, que é campeão olímpico, foi com o Vinícius em Fortaleza, no Beach Park, um Pois brasileiro é. sub-21. Pois é, Tem Gabi. razão, Pois é. Exatamente. Primeiro título do nosso campeão olímpico com o Vinícius no Beach Park. Ninguém nem queria jogar com o Bruno. Vamos jogar pão de queijo. Vamos pão de queijo. Ei, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Gente, Beijo. Lázaro, eu acho que já está saindo todo mundo, podemos encerrar, viu? Boa noite, gente. Muito obrigado. Roberto Pereira, amanhã estaremos aí. Leonardo.